meditar nas coisas, tem que perceber. Porque você vê isso aqui, a fragilidade de um fiozinho deste. A fragilidade é sutil. Aí você pega uma porção de fios, se juntam aqui, ó, e torce, se unem. Agora arrebenta isso aqui. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em artes manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Essa é uma sessão de cinema. Ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira etapa é aqui mesmo, Tecendo a Vida, o documentário ainda inédito. Segundo vídeo, que é a apresentação de um projeto de Ribeirão Preto maravilhoso, de uma aluna nossa que está fazendo especialização no currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. Então, chama-se Fio Encantado, é um projeto social de arte manual como força motora sanadora, um relato sobre esse projeto que faz, sabe o que, gente? Perucas para crianças, perucas divertidas para crianças que têm câncer. É uma coisa muito bonita. Então, vou convidar vocês para assistir, tomara que seja tudo certinho aqui. Assista. A gente tem que meditar nas coisas, tem que perceber. Porque você vê isso aqui, a fragilidade de um fiozinho deste. A fragilidade é sutil. Aí você pega uma porção de fios, se juntam aqui, ó, e torce, se unem. Agora arrebenta isso aqui. Você não consegue arrebentar o fio, né? Eles se abraçam, se entrelaçam, se unem e formam uma potência. Fala para mim, não é uma lição de vida? Dada, comparando com a fragilidade, com a sutileza da lã. Se você ensinar isso desde pequeno para as crianças, não teria guerra. Isto aqui é um trabalho para filosofar. Tenho dito. A Zélia, aquela mulher, eu posso dizer uma delicadeza com as pessoas, uma delicadeza com ela, uma delicadeza com os filhos. Era tudo harmônico. Ela trabalhava assim numa harmonia, como se ela estivesse tecendo alguma coisa. Eu acho que ela teceu. Ela teceu uma família. Ela teceu uma história. Ela teceu ela mesma. Você imaginar uma mulher com 6 filhos começar a ser reconhecida por causa da tecelagem, a gente pode dizer assim, ela era aquilo que a gente diz poderosa. A Zélia sempre foi uma pessoa de grandes virtudes e ela sempre soube valorizar muito as coisas boas da vida. Ela sempre ensinou a gente, né, os filhos, a gostarem das artes, do desenho, da pintura, da música, da poesia, da literatura. Era uma coisa assim que ela sempre passou muito para a gente, o amor pela vida e o amor pelas coisas boas, e também pela educação. E minha mãe, desde que eu me lembre, desde as mais antigas recordações que eu tenho dela, é de uma artista. Me lembro quando criança, nós brincando na sala, um pôr do sol, ela com a tela pintando uma paisagem daquele espetáculo do entardecer. E lembro também sempre de alunas, as alunas aprendendo diversas técnicas. Ela ensinou desde bordado, tricô, crochê, e quando chegou em Curitiba que ela se dedica na tecelagem artesanal. A minha bisavó, ela era uma tecelã artesanal, tinha um tear e fazia cobertas e acolchoados, esses trabalhos têxteis. Uma atividade que era comum, então, naquela época, que quase toda mulher tinha também, além de todos os afazeres domésticos, um deles era a produção do tecido.
e das roupas para a família. Eu via minha bisavó fiando e tecendo, descaroçando o algodão do descaroçador manual e fazia os fios para fazer as roupas. Criava as ovelhas, tosquiava, lavava a lã, cardava, afiava e tecia para fazer as roupas. E quando queria tingimentos, fazia com sementes, raízes e flores. As tintas, tingia para fazer as roupas coloridas. Eu aprendi a tecer e nunca mais parei. Estou até hoje contando história aqui e fazendo meus trabalhos e orientando as pessoas que querem aprender, né? Me parece que o artesão, ele é uma pessoa que guarda um tesouro. Em caso de pane geral do sistema, da sociedade, nós sabemos ou saberíamos começar de novo o processo. Por isso a importância de uma pessoa que traz de uma geração para outra o conhecimento. Nós, professores de arte, pois Dona Zélia foi uma professora de arte, embora não tenha se formado como tal, mas ela formou inúmeros professores, inúmeras pessoas que estão espalhando pelo Brasil e pelo mundo esse conhecimento. Foi um período muito interessante em Curitiba. O Centro de Criatividade tinha sido inaugurado, né? Eu trabalhava no ateliê de cerâmica. O interessante é que naquela época, acho que era a única mulher que trabalhava nos ateliês. E um belo dia, que eu acho que foi um dia assim bem luminoso, chega uma senhora, cabelinho amarrado atrás, um rosto belíssimo, uma pele assim linda, com várias crianças. Começamos a fazer cerâmica e tem uma coisa muito interessante quando você trabalha junto com a pessoa, que naturalmente as pessoas começam a conversar e contar a sua vida. E um dia eu perguntei para ela o que ela fazia a mais. Ela disse assim, olha, eu gosto mesmo de tecer. Eu fiquei encantada com aquilo. Como tecer? Eu não conhecia nada de tecelagem, como ela me contou que ela fazia. Eu disse, traga para nós. E ela trouxe aquelas amostragens. Eu falei, mas que coisa mais linda isso. E a cor? Quem que faz a cor? Eu. Mas e a tecelagem? Quem que faz? Sou eu que faço. Porque você não nos ensina isso aqui no Centro de Criatividade? A gente cria um grupo e você começa a ensinar. Isso foi em 1977 e ela ministra um primeiro curso com um total de 22 alunos e esse curso teve bastante sucesso. E de repente ela foi virando uma referência, uma professora de tecelagem na cidade e formou uma geração de tecelãos lá. E ela fazia tecelagem com lã de carneiro. Ela mesma preparava a lã e era considerado uma tecelagem primitiva, coisa que aqui em Curitiba não faziam. E dali a Zélia, com a sua característica mineira, porque nós verificamos que a origem do trabalho dela vinha de Minas Gerais, com aquela característica muito maternal dela, ela começou a juntar muitas pessoas ali em volta para fazer o curso de tecelagem. Nós ampliamos o rol de atividades do Centro de Criatividade e o Centro de Criatividade ficou enriquecido com as aulas que a Zélia começou a fazer e, portanto, ela foi uma pioneira em Curitiba no sentido de ensinar a tecelagem primitiva. Curitiba é muito frio, ela fazia uns acolchoados. Primeiro ela começava fazendo para a gente, para a família e tal. Mas era tão bom aquele acolchoado que começou a vender e começou uma procura tão grande de acolchoado, começou a aparecer gente que vendia lã querendo vender lã. Aí minha mãe começou a ficar intermediária, porque ela sabia quem queria comprar e quem queria vender. Aí era muito comum, parava um caminhão de lã lá na frente de casa, despejava lá 30, 20 sacos de lã suja, ficava lá entulhado, 2 dias depois passava alguém e levava tudo embora. Daí ela começou a negociar e tal. Era boa de negócio também. De repente a minha casa virou uma central de produção de lã. A gente brincava que era uma lan house, porque tinha tanta lã para todo lado e vários teares e rocas e tal, e sempre tinha aluno lá em casa. Aquilo lá era uma bagunça, assim, era uma casa, era um ateliê, era uma oficina de lã. Mas a Zélia era isso, era uma mistura de dona de casa com artista. No mesmo fogão que ela fazia comida para os 6 filhos,
ela esquentava a tinta para tingir lá os lãs dela, era bacana assim. Então era uma confusão, ao mesmo tempo tinha comida, tinha lã, tinha tinta, só ela entendia aquilo ali. Quanto mais a Zélia trabalhava, mais crescia, mais a criatividade aumentava, né? Ficava cada vez, as peças que ela fazia ficavam cada vez mais bonitas, mais bem elaboradas. Então, de 70 até 1999, aproximadamente, Dona Zélia esteve na ativa, produzindo bastante. Um trabalho bastante interessante, porque ela cuidava de toda a produção, desde a lavagem da lã, o tingimento, a fiação, até a confecção final do produto. E o que eu achava mais lindo também no trabalho dela era aquilo que é rústico, aquilo que é primitivo, aquilo que é nosso. E a Zélia mostrava no seu trabalho isso. Então, na hora que ela fazia um volume de tecelagem, a gente percebia que, naturalmente, dentro da estética que ela acompanhava, ela deixava aquela outra textura, aquela outra cor, que era muito mais interessante do que aquilo que era muito perfeito. E ela conseguia, com isso, dar tonalidades que entravam uma na outra. E essa era a marca dela também no seu trabalho. Do Centro de Criatividade para a feirinha foi um passo, porque a maioria das pessoas que estavam lá no Centro de Criatividade eram artistas e buscavam um espaço para comercializar a sua produção. E domingo na feira valia a pena só para estar com a Zélia, com aquele sorriso, com aquela forma linda de ser, e sempre com uma palavra bonita para a gente. No começo não tinha o apoio do marido, porque normalmente lugar de mulher em casa, né, essa era a visão antiga, e meu pai não fugiu dessa regra. A Dona Zélia fazia falta quando saía de casa. Para vencer essa barreira, nas primeiras vezes que ela foi à feira de artesanato, ela teve que ir meio escondida. Ela pegava e ia sem pedir autorização, principalmente nas feiras de sábado, porque era um dia também que o marido dela não estava em casa, estava no serviço, então ela podia ir até a feira de sábado. Quando começa a feira de domingo, os ganhos foram maiores, as vendas eram muito boas, então naturalmente o marido começou a apoiá-la e sempre fazia questão de dar uma carona, ou seja, levava ela na feira de manhã e ia buscar ao final do evento. No final da carreira profissional do meu pai, ele teve um afastamento do serviço motivado por uma doença cardíaca. O médico dizia que ele tinha que ficar de repouso, mas é difícil para uma pessoa ativa ficar nesse estado. Ele aprendeu comigo e com a minha mãe também a produção de tapetes, fazia grandes tapetes e nos últimos 10 anos de vida dele, ele se tornou também um tecelão. Tudo na vida tem uma história. E a história da Zélia é uma história muito bonita. Eu acho a história da Zélia muito bonita, pela maneira que ela fazia, pela dedicação que ela tinha. Ela conseguiu acho que o que ela mais desejava na vida, que era estimular as pessoas e transmitir aquela força, força interior que ela tinha e aquele amor pela natureza e pelas artes e pela cultura. Isso é inegável. Me parece que a contribuição dela para a arte têxtil foi fundamental, na medida em que ela foi uma grande incentivadora e uma grande motivadora de pessoas interessadas nesse ramo das artes plásticas. Eu tenho uma admiração pela Zélia, desde o dia que ela entrou no Centro de Criatividade, isso deve ter sido no meados de 73, até os dias de hoje. Ela teve essa história linda, a história que eu digo que é uma história de mulher, que nunca abandonou os filhos para ir trabalhar, ela levava sempre uma história interessantíssima de pessoa, e que trouxe a cultura dela, que era do sul de Minas, para o Paraná, de uma forma muito linda. Então eu acho que a Zélia nos deixou dito, nessa tecelagem,
é que não é necessário você ser tão linear para fazer um trabalho, que não é necessário você ser tão linear para ser mãe, não é necessário você ser tão linear para ser uma mulher. Isso foi muito importante para muitas mulheres que acompanharam a Zélia durante esse período. Fiando e tecendo eu levo a vida me leva. Para onde, não sei. Vivo fiando os fios da vida, sempre tramando, urdindo o destino de uns e de outros, nos enrolando. Horas tristes, outras cantando, por dias melhores eu vivo esperando. Dia. Meu nome é Natália Barcelos, eu sou professora de Língua e Literatura Alemã na Unesp e sou também aluna no programa de pós-graduação em Trabalhos Manuais da Nina. E hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre um projeto que é muito especial para mim, o qual eu iniciei em 2018, que se chama Fio Encantado. Sou muito grata, inclusive, por esse espaço para poder falar um pouco sobre essa experiência que tem sido muito rica para todo mundo que está envolvido no projeto. O projeto Fio Encantado de Ribeirão Preto é um projeto social que começou, na verdade, no final de 2017, quando a gente teve nossa primeira oficina solidária, na qual nós ensinamos a fazer perucas de lã e de linha para crianças que estão lutando contra o câncer. Então, esse projeto ele foi inspirado num projeto americano que acontece no Alasca, que se chama The Magic Yarn Project. E, a partir dessa inspiração, a gente trouxe esse projeto para a nossa região. Desde 2018, quando o projeto de fato iniciou, nós já entregamos 2.500 perucas em várias instituições, em vários estados brasileiros. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas eu acho que é importante, assim, eu falar um pouco sobre a minha experiência dentro desse fazer manual, né? Eu comecei a fazer trabalhos manuais depois que eu tive minha filha. Eu tenho 2 filhos, sou mãe do Vinícius e da Laís. A Laís tem 4 anos e eu me vi logo depois do parto numa depressão pós-parto e comecei a buscar, então, por esse fazer das manualidades, que era algo novo na minha vida, algo pelo qual eu sempre me interessei, mas eu nunca abri espaço para isso. Então, eu comecei a costurar, comecei a fazer crochê e fazia muito crochê, assim, com a minha filha. E aí eu entrei num espaço de várias mulheres, que se chama Maria Agulha, lá de Ribeirão Preto, e a gente começou a promover algumas oficinas solidárias, e uma delas foi para fazer essa peruca. E eu me apaixonei por esse projeto e resolvi, então, trazer esse projeto para Ribeirão Preto. Primeiro, eu fiz uma consultoria com o projeto americano para saber como elas faziam, como era o modelo delas, e também material, receita, várias coisas. E tentei, então, adequar essa situação para a nossa realidade, né? Então, em primeiro lugar, já é um projeto muito grande lá nos Estados Unidos e que conta com muitas doações, e eu sabia que isso seria algo difícil, assim, para a gente conseguir. E também eu já faço muitas coisas, então eu
queria pensar num formato que agregasse o maior número de pessoas, mas que não demandasse uma obrigatoriedade, assim, uma constância por parte de todas essas pessoas. Então, eu resolvi fazer as oficinas itinerantes. Eu comecei a dar várias oficinas em vários lugares e ensinar a fazer essas perucas. A base a gente usou como receita, a receita das americanas, e no início a gente começou a fazer as perucas com lã natural, né? A lã para tapete era a lã mais acessível que a gente encontra na nossa região. Mas a gente achou que, com o retorno que nós começamos a ter das instituições para as quais nós doamos, a gente achou que era importante tentar mudar esse material. A gente queria ficar no natural, mas tinha que ser algo um pouco mais fresco, porque nossa região é muito quente, né? E aí, depois de um tempo, a gente chegou, né, no lugar da peruca que a gente já doa desde 2019, final de 2018, que é a nossa peruca, que é uma lã confeccionada, é uma peruca confeccionada à base de barroco, né, de barbante, de algodão, e a lã é uma lã que é sintética, mas é uma lã bem leve, bem fina, e a gente faz sempre penteados nos quais essa lã vai ficar mais presa, né? Então, aqui eu vou dividir agora com vocês um pouco algumas fotos, só para vocês terem uma ideia de como são essas perucas e esse caminho que a gente fez. Então, essa aqui é uma peruca do início, né? Ela é toda feita em lã para tapete. Então, essa base ela é feita em crochê, em ponto baixo, e tem uma receita a ser seguida, que é uma receita, assim, média para uma cabeça de uma criança que é facilmente adaptável, uma criança menor ou uma criança maior. E a lã aqui. Aí, depois, aqui são as perucas na lã para tapete, né? São perucas que, embora a gente não tenha coberto tudo, justamente para elas não ficarem tão pesadas, elas ainda continuaram um pouco desconfortáveis. E a gente sempre tinha em mente a necessidade de agradar essas crianças, né? Então, a gente está fazendo um presente para elas, e ela tinha que ser uma peruca bonita e confortável para essas cabecinhas que estão muito sensíveis, muitas vezes machucadas, e que precisam de um acolhimento, né? Então, nada que vá arranhar, machucar, incomodar, apertar. Isso tudo sempre foi uma preocupação muito grande nossa. Aí a gente chegou nesse modelo aqui. Esse é só um exemplo, né? Eu estou dizendo modelo enquanto base de material. A gente começou a fazer, então, essa touquinha aqui no barbante. A gente usa o barroco número 6, a receita é a mesma. E aqui a gente usa uma lã simples, nesse caso a gente usou a lã molê, e nós começamos a fazer os penteados sempre presos, porque a lã não é natural, né? Aqui é um outro modelo que também a gente faz bastante, que as crianças gostam bastante, porque ele é bem soltinho, que é o de chapeuzinho. E para chegar nesse modelo, a gente demorou bastante, porque um hospital que foi assim, bastante rígido na recepção dessas perucas foi o Hospital do Câncer de Barretos. Nós demoramos 6 meses para conseguir a aprovação da peruca, e foi essa peruca que foi aprovada, né? Não necessariamente essa esteticamente falando, mas nessa confecção, nessa composição, que ficou uma peruca bem arejada, uma peruca bem leve, fácil de lavar, né? Porque as nossas perucas são todas feitas com coisas que podem ser bem usadas, para brincar mesmo, né? Não são enfeites, assim, eles podem ser retirados. Já parei a apresentação. Eles podem ser retirados e podem ser recolocados, a trança pode ser refeita, né? São perucas, assim, bem firmes, e para as crianças brincarem e se divertirem e aproveitarem também, né? Elas podem ser lavadas e tudo mais. Então, essas são as perucas que a gente faz. Esse ano
da pandemia, o ano passado, né, foi o ano que a gente doou menos, nós doamos só as perucas que já estavam prontas do ano anterior, que foi o ano de 2019, que foi um ano muito, muito produtivo, assim, pra gente, foi o ano que o projeto cresceu bastante, muitas voluntárias passaram pelo projeto e muitas perucas foram doadas, e porque a gente teve que suspender as nossas oficinas, né, durante esse período de pandemia. Os hospitais também pararam de receber por conta do perigo de contaminação, né, e no final do ano a gente fez algumas poucas doações. Então, dentre as instituições para as quais a gente doa, estão o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, que é uma instituição pública que conta com um trabalho de 300 voluntários para conseguir funcionar nesse âmbito da ajuda dos pacientes com câncer, uma instituição que precisa muito de ajuda e de doações. Nós doamos todos os semestres, assim, desde o início do projeto. Nós doamos para o Hospital do Câncer de Barretos, também diversas vezes, para o ITASSE, que é o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil em São Paulo, também tivemos várias doações, o Hospital do Câncer de Minas Gerais, os grupos de apoio, né, as casas de apoio, então o GAC, que é o Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Ribeirão Preto, a Casa Ronald de Jaú, a Casa Ronald de Campinas e outras instituições mais, né? Então, durante essas oficinas, como a gente passou a trabalhar, né? Todo mundo sempre podia entrar e podia sair do nosso projeto, né? Não era uma obrigatoriedade estar nas oficinas, e cada oficina era sempre aberta a quem quisesse participar. Nós contamos muito com o apoio de um espaço lá de Ribeirão, que se chama Casa do Artista, que foi onde muitas oficinas foram feitas. Mas a primeira oficina nasceu na Escola Waldorf, na Escola Waldorf João Guimarães Rosa, e foi lá que o nosso projeto começou. Algumas voluntárias passaram a fazer só as toquinhas de crochê, porque gostam muito de trabalhar o crochê e já faziam. E nas oficinas, então, a gente monta a peruca, a gente já vem com todo o material, né? A lã, a toquinha, a agulha, as coisas que a gente vai precisar. Há voluntárias que fazem os enfeites de crochê também, ou de pano, de tecido, e doam. E sempre a voluntária que participa da oficina, ela traz a lã ou ela doa a lã, de alguma forma. E assim a gente ia produzindo cerca de 30 até 50 perucas por oficina. Uma oficina tinha duração mais ou menos de 3 horas, e no final da oficina a peruca estava pronta, eu recolhia e depois eu levava para doação. E eu sempre fiz as oficinas, né, comandei as oficinas, organizei as perucas, consertei muitas perucas também, intermediei as doações, fiz a maioria das doações, eu sempre fui a responsável por essas coisas. Nós tivemos algumas doações de lã, mas a maioria das doações eram feitas pelas próprias voluntárias, né? Aí, assim, ao longo desses anos, né, envolvida com esse trabalho, eu fui percebendo o quanto que esse trabalho era importante para as pessoas que participavam dele, não só para as crianças, né? Então, eu sempre tive o retorno dos hospitais e das casas de apoio a respeito das doações. Poucas doações eu fiz diretamente às crianças, a gente teve sempre muita preocupação em não expor muito as crianças. Mas eu fui percebendo isso, né, que essas mulheres, assim como eu, precisavam se doar para isso, elas precisavam desse fazer em conjunto, isso era muito revigorante, claramente muito revigorante para elas. E esse momento de pandemia também fez, assim, mostrou o quanto que isso faz falta, né, o quanto que fez falta para todas nós. E agora eu estou, então, também com esse olhar sobre esse projeto, né? Esse olhar do fazer em si, além do doar da peruca, e além da criança que recebe essa peruca, essa pessoa que está envolvida nesse fazer.
Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo para encerrar, com algumas fotos, para que vocês possam acompanhar esse processo um pouco mais de perto. Então é isso. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês.